Como o padre disse, hoje é o Dia Mundial da Arte. E você sabe o que é a arte sacra? Vamos conversar agora com a Kátia Pezin, ela que é arquiteta e urbanista, especialista em espaço litúrgico e arte sacra pela Universidade Salesiana. Uma correção, antes do intervalo eu disse Pio VI, então uma correção e pedido de perdão a todos os salesianos aí. Não é Pio VI, é Pio XI, Universidade em São Paulo. A Kátia, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda e obrigada, viu, Kátia, pela disposição em falar conosco. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez, né? E poder falar um pouquinho mais com vocês do Pai Eterno. Muito bom. Que bom, Kátia, bem-vinda, é uma alegria poder te receber nesse dia em que a gente fala de algo tão precioso e importante para a evangelização, que é a arte e na sua concentração também de expressão da arte sacra. Sim, uma alegria para mim também poder estar falando, né, sobre isso, sobre a arte sacra, sobre a arquitetura sacra também, né? Engloba, acho que as artes em geral, né? Ô, Kátia, para a gente começar, então, explica para quem está acompanhando o programa, para todos nós, o que é a arte sacra e tem diferença entre arte sacra e arte religiosa? Olha, a arte sacra é a arte que ela é mais destinada ao culto cristão, né? Destinada às celebrações litúrgicas, destinada ao ato litúrgico, né? E a arte religiosa, e a arte sacra também, como nos diz a Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II, ela deve expressar o belo e o divino. E a arte religiosa, ela pode estar em qualquer ambiente, né? Ela não é propícia a estar no ambiente de uma igreja. A arte religiosa, pode estar no ambiente de uma casa, no ambiente de uma secretaria paroquial, num ambiente civil, e em qualquer ambiente. A diferença entre arte sacra e religiosa é essa, né? Que a arte sacra é destinada ao culto, enquanto a arte religiosa pode estar em qualquer outro ambiente. Agora, você tem essa experiência com a arquitetura, com a arte sacra. Como é que é para você, enquanto cristã, católica, trabalhar com esses elementos da fé e que são tão importantes para aquilo que nós chamamos de realidade transcendente, né? De ajudar a pessoa a sair de si mesma e se elevar em oração e se conduzir a esse processo de transcendência a Deus? Eu praticamente já... Como que é isso, né? Quando a gente faz um projeto, né, de arquitetura, a gente geralmente trabalha com um artista, né? Porque no meu caso, eu sou arquiteta e a gente trabalha em conjunto com o artista. Então, desde o momento do princípio do projeto, a gente já pensa no todo que esse projeto, tanto o arquitetônico em conjunto com o projeto iconográfico, que a gente chama, ele vai ser pensado que as pessoas que estão nesse espaço, que as obras de arte sacra inseridas nesse espaço levem as pessoas à contemplação, à admiração, né? E que essas obras, elas levem as pessoas a encontrar a beleza e o amor infinito de Deus nesses espaços. Então, para isso que servem essas obras. Elas são catequéticas, né? E, ao mesmo tempo, elas nos conduzem à oração, ao recolhimento. É para isso que servem essas obras nos espaços das igrejas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso mesmo. Claro, claro. Ô, Kátia, quando você é arquiteta, né? Já falou isso pra gente. Quando alguém vem com um projeto, tem um projeto e vem para você... Eles vêm com, como que eu vou dizer, com inspiração já, ou eles vão pedir a inspiração para você? Eles vêm com uma ideia e pedem uma inspiração de todo aquele trabalho. Como que é? Fala um pouquinho para a gente dessa inspiração que você precisa ter a cada trabalho desenvolvido.
Tá, então, uma coisa eu tenho a minha inspiração, né? Quando eu vou fazer um projeto, eu tenho minha inspiração. Então, isso aí seria uma coisa. E uma coisa seria quando eles vêm pedir um projeto, né? Então, geralmente, eles vêm com um terreno, né? Eles têm um terreno e aí a gente... Como que funciona, vamos dizer assim, né? Sim. A gente geralmente se reúne com a comunidade, com o padre, há um diálogo, há uma conversa, pensa num programa de necessidades, tudo que eles precisam, né? Então, há uma comunhão entre o arquiteto, o pároco e toda a comunidade, né? E depois a gente vai trabalhar em conjunto, arquiteto, artista, engenheiros, tudo em conjunto para fazer o projeto dessa edificação, baseado na legislação civil e baseado também na legislação católica, que são os documentos da Igreja, de acordo com o Concílio Vaticano II. Para projetar isso, a gente precisa de se inspirar em alguma coisa. Claro que, como você perguntou, se eles vêm com ideias. Sim, eles sempre vêm com ideias, né? A gente imaginou uma igreja assim, né? Em forma de... não sei. Forma de cruz. Em forma de cruz, exatamente. Queria que o teto fosse da cor azul, como o manto de Nossa Senhora. Sempre tem essa ideia, Sim. né? Mas a gente... como arquiteto sacro, a gente estuda muito, né? A gente tem os livros teológicos, litúrgicos, tem os documentos da Igreja Católica que a gente tem que seguir, né? A Sacrosanto, a Introdução Geral, né? Então, e outros mais, né? Que a gente tem que seguir, e as Sagradas Escrituras, né? Então, a gente precisa ouvir os desejos da comunidade, mas também a gente tem que ponderar, né, e fazer um projeto de acordo com as legislações. É isso. Entendi. Não sei se eu te respondi. Foi ótimo. Kátia, eu acho que todo trabalhador, ele busca algumas fontes de inspiração e tem referências basilares para o desenvolvimento do seu trabalho. Você disse aí, por exemplo, de fontes de inspiração que vão balizar o seu trabalho, como os documentos do concílio, como as próprias exigências dentro da sua função como arquiteta, um projeto, um pedido de construção. Mas eu queria perguntar assim, algo bem particular, porque hoje, como a gente está falando mais da questão da arte, você deve ter uma fonte inspiradora para poder se basear, ou não precisa necessariamente ser uma, né? A gente às vezes tem mais de uma. E isso é em todas as realidades da própria experiência religiosa, né? Por exemplo, muitas pessoas são devotas de mais de um santo, tem como devoção espiritualidade, mais de uma espiritualidade, busca, por exemplo, eu gosto muito de observar como se retratam pinturas e até mesmo espaços litúrgicos em outros países. Como é que você faz isso e como é que isso te ajuda na concepção do seu trabalho, que não deixa, de modo algum, de ser um trabalho artístico? Padre, eu me inspiro muito quando eu começo um trabalho, principalmente um trabalho projetar internamente uma igreja. Eu me inspiro muito no Evangelho de João, particularmente é o meu preferido. Eu gosto muito das passagens. Artisticamente, eu me inspiro muito no Cláudio Pastro. Desde o princípio, quando eu comecei, em 1996, foi o meu primeiro projeto, que foi em Colatina, a Catedral de Colatina, com Dom Geraldo Lírio Rocha. Eu estou fazendo, na realidade, estou fazendo esse ano, comemorando, vamos dizer assim, 25 anos de projetos de arquitetura sacra. E me inspiro também no padre Ivan Rupnik, que é vamos dizer assim, um dos papas da arte sacra hoje no momento, né? Então, são minhas inspirações, né? Existem, Caísa? Sim, padre.
eu queria procurar assim, aprofundar um pouco esse elemento, porque eu acho isso muito importante. Sim. E a Kátia está trazendo para nós personagens que quem está em casa conhece. Por exemplo, às vezes as pessoas já observaram as celebrações do Santuário de Aparecida, já viram as ilustrações ali dentro, sabem da concepção, né, do trabalho, por exemplo, do artista sacro Cláudio Pastro. Depois, quando a senhora disse também de Marco Ivan Rupnik, eu estive, e quem acompanha a nossa programação já viu que a gente mostrou a igreja, por exemplo, o novo santuário do Padre Pio, em San Giovanni Rotondo, onde ele fez muitos mosaicos e ajudou a planejar boa parte daqueles espaços religiosos. Existe um elemento que marca mais, por exemplo, elementos no sentido de cores ou de formas ou de personagens? Sim, por exemplo, vamos começar pela porta, né? Claro. A porta é sempre um elemento que marca, porque a porta ela simboliza o Cristo. Então, a iconografia, num projeto de uma igreja, a gente tem que sempre começar a projetar pensando que a porta é um dos principais elementos de um projeto arquitetônico. E em toda a concepção da fachada de uma igreja, a gente tem que valorizar a porta e ela tem que ter um símbolo cristológico. Então, a fachada de uma igreja, vamos dizer assim, ela tem que ser cristológica e a porta cristológica, porque Cristo disse no Evangelho do Bom Pastor de João, né? Eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo. Então, a porta marca muito para mim, né? E depois, entrando no espaço, outros elementos também marcam, né? A ábside, por exemplo, da igreja. Bom, o senhor pode fazer outras perguntas. Claro, não, é isso que a gente quer, essa partilha, né? Eu acho que, Caísa, a gente às vezes nunca teve a oportunidade de conversar com um artista, com um arquiteto sacro, antes de ver, por exemplo, uma igreja pronta, né? Esses dias eu estava observando a catedral de uma diocese no Pará, que o padre Rupnik desenhou. Eu estou aqui tentando me lembrar. Castanhal. Porque a senhora... Castanhal. Exatamente. E aí a senhora falou da porta, ele falou muito, por exemplo, da porta estreita, né? Mas muito alta. Então, assim, são elementos muito importantes. São detalhes que às vezes a gente nem sabe, que tem um significado imenso naquela igreja onde nós entramos para rezar. São detalhes importantíssimos que é tão bom a gente saber e tirar essa dúvida. Kátia, e diante de todos esses projetos, do projeto arquitetônico que você falou, da arte sacra desenvolvida, na sua opinião, qual que é o maior desafio enfrentado quando vai se fazer um projeto, vai se realizar um projeto? O maior desafio, no caso dos arquitetos, né, é a legislação, né, a legislação civil, são as normas das prefeituras, né, que são muito exigentes, as normas do Corpo de Bombeiro, mas são normas que nós precisamos seguir, né, essas normas vão ser, para defender as pessoas, né, é necessário que a gente siga, né, muitas vezes as comunidades não entendem, né? Às vezes a gente precisa colocar rampas, as rampas tomam espaços, às vezes a gente precisa colocar janelas grandes, né? Para ventilação, iluminação, às vezes as pessoas não entendem também, mas as normas são necessárias, precisam ser seguidas. E um dos maiores desafios nas cidades grandes, principalmente, são os terrenos muito pequenos, e isso limita muito a nossa criatividade, né? Então, a gente às vezes tem que fazer a igreja no segundo pavimento, porque o primeiro pavimento tem que ser garagem, e lá a gente tem que colocar salas de catequese, banheiros, cozinha, cantina e por aí vai. Então, isso limita muito a criatividade do arquiteto trabalhar com terreno pequeno. E outra limitação também é que as comunidades são carentes e às vezes não têm condição de fazer um projeto legal, né, de executar um projeto legal. Então, esses são os limitantes. A legislação, a falta de dinheiro das nossas comunidades. Sim.
Agora, você acha que às vezes é mais tranquilo? Não vou dizer mais fácil, porque eu acho que seria reduzir o esforço. Mas talvez seja mais tranquilo construir do zero do que reformar ou requalificar uma igreja que foi pensada, às vezes, numa época anterior ao Vaticano II, para colocá-la, por exemplo, diante das exigências litúrgicas do momento atual, né? Sim, construir do zero é mais em conta. É mais em conta do que reformar uma igreja. Porque, às vezes, quando você chega num determinado lugar, a igreja está tão cheia de puxadinhos que como que você vai lidar com isso, né? Demolir um pedaço, demolir outro, acaba ficando muito caro isso para eles, né? Estruturalmente, praticamente, às vezes, inviável. Às vezes é melhor demolir tudo do que... Mas, às vezes, também acaba se deparando com a legislação da prefeitura também. E é muito complicado. Às vezes tem que colocar na balança o que sai melhor, né? Ô padre, enquanto a Kátia estava aí falando, eu estou aqui pensando no santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que tem todos aqueles vitrais lindos. E os vitrais é uma arte, é um tipo de arte sacra. E cada vitral ali, Kátia, que tem no santuário, eles têm um significado importante. A gente estava falando do significado da porta, mas os vitrais também têm um significado importante, cada vitral. Sim, sim. Eu não conheço lá, né? Não vi, mas os vitrais, eles são usados também para evangelização, né? Uhum. E, no caso, se eles são figurativos e tem passagens das Sagradas Escrituras, eles se tornam catequéticos e ajudam o povo a rezar, a orar, transmitem paz, tranquilidade para o ambiente, né? E são estímulos à fé das pessoas, né? Além de que esteticamente criam um ambiente, filtram a luz. Então, os vitrais são muito importantes no espaço de uma igreja, né? E não precisam também, os vitrais, quando forem usados, não precisam ser totalmente figurativos também, eles podem ter um pouco de estilizado, com um pouco de símbolo, mas é importante que tenha um pouco de simbologia, né? Para que quando as pessoas olhem para eles, elas se perguntem o que é que significa, né? É importante para a catequese, né? Ter algum simbolismo para que as pessoas se interessem, né? Para conhecer. Eu estou vendo aqui, Kátia, as imagens da Catedral de Colatina. Quero aqui fazer um elogio de beleza mesmo, de como você conseguiu levar as pessoas a esse momento de oração, né? Esse lugar, espaço de oração. Achei muito bonito a questão do trabalho com elementos diferentes, né? O espaço litúrgico, ele nos convida aqui a uma série de elementos, e eu observei que você trabalhou com vários elementos dentro do corpo da igreja, né? Que ali tem madeira, pedra e o próprio presbitério, né? Com essa amplitude. Queria que você descrevesse um pouco como é que foi esse trabalho lá em Colatina. Uhum. O projeto da Catedral de Colatina já é um segundo projeto, como eu falei, o primeiro foi há 25 anos atrás, né? Então, o altar e o ambão foi de 25 anos atrás, né? Esse altar já foi dedicado, né? Essa cruz é antiga, histórica, então, e o piso agora, então, é totalmente novo. O que nós fizemos foi... como o altar já tinha sido dedicado, né, não podia ser trocado, nós fizemos esse baldaquino sobre o altar para criar esse enfoque e fazer com que ele centralizasse mais a presença do altar, porque a igreja é muito grande, né? E esse crucificado, ele chama muita atenção, né? Para essa ábside da igreja, né? Então, a ideia do baldaquino é trazer o olhar das pessoas para esse altar, né? Para esse centro, né? Centralizar.
E o próprio caminho das procissões também, com essas cores e esse desenho como se fosse um labirinto, inspirado nas basílicas, né, romanas. Esse desenho também nos conduz à centralidade que é o Cristo que está no altar. Os painéis em madeira também são para centralizar o nosso olhar. Tudo que foi criado, assim como a iluminação, sempre para nos levar à centralidade que é o Cristo no altar. O ambão também, a gente fez uma alteração, trazendo o ambão um pouco para frente, porque na época que eu fiz esse desenho, como foi meu primeiro projeto, né? Então era uma estante bonita, mas ela era um pouco simples, de lado, tímida. Então, eu criei esse degrau, porque o ambão, a palavra ambão significa subir, anabainon significa subir. Então, eu criei um degrau, fazendo com que o ambão pudesse subir e chegando ele um pouco mais para frente, para que a palavra ela tivesse um pouco mais de destaque dentro do espaço, né? Então, assim, não teve muita interferência. E o projeto também contempla uma capela do batismo bem na entrada. A gente criou uma capela batismal na entrada da igreja. Certo. Estou aqui vendo as imagens, viu, padre? Você viu aí, Caísa? Sim, mandei aqui para a nossa direção para ver também. Muito lindo. Kátia, eu queria perguntar para você, porque nós temos uma marca de catolicismo antigo aqui no Brasil, que eu acho que é um traço que se repete. A gente pode dizer assim, eu não entendo muito de arte, mas eu entendo que parece que a gente vai muito para o lado do barroco e do rococó quando a gente fala de igreja. Parece que aquela arquitetura do interior de Minas Gerais marca muito o universo quando a gente pensa assim de um espaço sagrado, de uma igreja. É correto afirmar que esse modelo do interior de Minas, pré-conciliar, tridentino, ele prevalece às vezes nesse universo. Quando você fala igreja, já vem logo aquela imagem, sei lá, daquela igreja de São João del Rei, do interior de Minas? Se é correto afirmar que isso prevalece no imaginário das pessoas? Sim, isso. Sim, as pessoas têm esse saudosismo, né? Que essa é a referência de beleza, né? Mas e esse tipo de imagem, de arte, é uma arte daquele tempo, né? Nós vivemos em outro tempo. Aquilo foi para um certo acontecimento, um certo tipo de liturgia que aquelas pessoas estavam passando naquela época. Nós vivemos em outro tempo agora. Nós estamos no Concílio Vaticano II e o Concílio Vaticano II ele tenta resgatar a liturgia dos primeiros cristãos, né? E a gente precisa rever isso, né? A gente não pode viver nesse passado aí do barroco, né? Uhum. Ô, Kátia, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Gostaria que você, de uma forma rápida e bem objetiva, falasse para a gente você citou alguns projetos seus. Se tem algum projeto que você já realizou diante da arquitetura sacra, que você fez uma experiência muito grande com Deus, que tocou o seu coração. Tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, em Colatina. Realmente foi uma vivência, né? E de estar junto, né? Com aquelas irmãs, é uma experiência muito diferente. Não tem palavras para descrever. Eu entendi. Olha, o nosso desejo é que você continue com esse trabalho lindo, que toca o coração das pessoas, que você não tem nem ideia de quantas pessoas são tocadas, né, quando você realiza um trabalho, mas que você continue tendo muita inspiração aí para ser canal de Deus, viu, no seu trabalho. Amém, obrigada. Muito obrigada. Kátia, que Deus continue te iluminando no seu trabalho, viu? Muito bonito aqui os seus projetos e que você possa continuar evangelizando através da sua função como arquiteta
trazendo sempre esses elementos da arte. Parabéns por esse dia especial também para você. Obrigada, padre, e eu espero ter contribuído de alguma forma, ter passado alguma mensagem. Espero que os espectadores do Pai Eterno tenham gostado e espero ter contribuído de alguma forma, né? E é isso. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.